Voltamos, galera. Deixa o pessoal entrar aí para a gente continuar. Cadê? Deixa eu ver. Um minutinho só para a galera entrar e a gente continua. Pronto, vamos continuar. Quem for chegando vai entrando aí, pegando o bonde andando. Bom, meus queridos, o que eu falei no finalzinho foi que a pressão de uma atmosfera, 76 centímetros da coluna de Mercúrio, exerce uma força equivalente a 100 mil newtons em 1 metro quadrado de área. Então, é uma força muito grande. E nós vemos que nosso organismo já está adaptado a essa situação. Por isso que nós não somos esmagados por essa pressão atmosférica, que é exercida pela massa de ar que envolve aí toda a superfície da Terra. É semelhante à condição de um peixe abissal. Vocês já estudaram em biologia sobre os peixes abissais? O Lucas já falou com vocês sobre eles? Em biologia? Ou ainda não? Se ele não falou sobre os peixes abissais, provavelmente ele vai falar, tá? Os peixes abissais são aqueles peixes que vivem nas regiões mais profundas do mar, a região onde você não tem nem luz, tá? Então, os peixes abissais, eles vivem naquelas regiões onde nem a luz do sol atinge no fundo do mar. Quais são as características desse peixe, do peixe abissal? O peixe abissal, ele é assim, ó, igual esse livro aqui. Ele é achatado. Por que ele é achatado? Por que ele fica assim? Justamente por causa da pressão. Ele vive no fundo do mar, onde a pressão é altíssima, tá? Nas regiões mais profundas. A pressão é tão grande que o corpo dele já é comprimido para suportar essa pressão. Você consegue pescar um peixe abissal? Não. Por que não? Por que você não consegue pescar um peixe abissal? Mesmo que você jogue algum equipamento lá embaixo com iluminação e coloque esse peixe para subir, à medida que o peixe vai subindo, a pressão da água sobre ele vai diminuindo, porque você tem menos coluna de água acima do peixe, tá? É como a gente falou aqui da massa de ar em Conquista e em Ilhéus. Então, o que acontece? À medida que vai subindo, a pressão vai diminuindo. Porém, esse peixe, ele tem uma pressão interna grande para suportar essa pressão que tem no fundo do mar. Consequentemente, a pressão interna do peixe é muito grande. Então, à medida que você vai subindo, chega um determinado ponto que a pressão da água diminui tanto sobre ele que esse peixe ele vai implodir, ou seja, ele vai explodir de dentro para fora, porque a pressão dele dentro do corpo é muito grande e ele está indo para uma região pequena. Então, o peixe abissal ele não pode ser pescado justamente por causa disso, porque quando você subir com esse peixe ele vai explodir devido à pressão interna do corpo dele, tá certo? E é uma característica que ele tem semelhante à nossa. Nós temos uma pressão que suporta esses 100 mil newtons por metro quadrado, certo? A pressão interna do nosso corpo é preparada para suportar isso aí.
À medida que a gente sobe, a pressão diminui. À medida que a gente desce, aí a pressão vai aumentar, porque você vai ter mais volume de ar em cima do corpo, ok? Então, como é que funciona essa questão da pressão atmosférica e da altitude? Eu disse para vocês que a pressão em Vitória da Conquista é menor do que a pressão em Ilhéus. Isso porque, como a colega falou na outra aula, a massa de ar que tem acima de Conquista é menor do que a massa de ar que nós temos em Ilhéus. Em Ilhéus nós temos uma atmosfera completa. Então aqui, nesse slide, tem uma ilustração. Ó. A nível do mar, onde você tem a pressão completinha de 1 atm, essa pressão vai ser de 76 centímetros da coluna de mercúrio, ou seja, pressão de uma atmosfera, certo? Uma atmosfera completa. Portanto, quando você sobe, então você vem aqui para o topo dessa montanha, você vai ter uma quantidade de ar menor exercendo pressão aqui. Então, essa pressão vai diminuir. Então, a pressão atmosférica diminui, é menos do que uma atmosfera, corresponde a um valor menor do que o 76. Aqui, como exemplo, ele botou 70 centímetros da coluna de mercúrio. E aí vai. À medida que você vai subindo para pontos cada vez mais altos, o que vai acontecer? Desculpe, você vai ter menos massa de ar, menos pressão em cima daquele ponto. E a coluna de mercúrio vai diminuindo porque a pressão vai sendo menor, cada vez menor do que 1 atm, certo? Então, com a altitude, a pressão diminui. Se a pressão diminui, o ar consegue se expandir mais, aquela característica que nós vimos do ar, ele expande, as moléculas se afastam e ele fica mais rarefeito, tá? Então, o que caiu aí, pessoal? Voltou para todo mundo? Voltou, professor. Caiu aqui a internet, mas já voltou rapidinho. Então, o que acontece? Deixa eu localizar aqui o nosso slide. Demorar um pouquinho para abrir aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu estou procurando. Não, não é esse. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, o que acontece? À medida que nós... Eu vou até fechar essa câmera aqui para não... para ver se melhora um pouco aqui a internet, tá? Então, o que acontece? Quando você sobe, você aumenta a altitude, você diminui a pressão e o ar ele fica mais rarefeito. O que é isso? As moléculas se afastam mais porque diminui a pressão e você vai ter um espaço maior entre os átomos, entre as moléculas das substâncias que compõem, ou os átomos da substância que compõe esse ar, tá certo? Então você vai ter aí mais dificuldade, por exemplo, em respirar se você vai para um ambiente mais alto. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão e mais rarefeito fica o ar. Não sei se vocês já observaram, mas quando o Brasil, por exemplo, ou qualquer time vai jogar em regiões onde você tem maior altitude, então, por exemplo, vai jogar em La Paz, onde você tem lá cerca de 3 mil metros de altitude. Os jogadores do Brasil eles têm dificuldade em jogar a partida toda, eles cansam muito rápido. Por que isso acontece? Se a pressão lá é menor do que a pressão aqui. Então, aqui que é mais baixo, nós temos uma pressão atmosférica maior. Lá, onde você tem uma altitude maior, a pressão atmosférica é menor. Porém, os jogadores cansam mais rápido. Por que os jogadores cansam mais lá, quando vão jogar
nessas altitudes maiores. Porque o ar, apesar da pressão ser menor, o ar é mais rarefeito. Então ele tem mais dificuldade de retirar o oxigênio do ar, porque esse oxigênio está mais espalhado. Então ele força mais o pulmão para respirar e, consequentemente, vai cansar mais rápido, certo? Porém, à medida que você aumenta a altitude, à medida que você sobe, a pressão diminui, certo? Essa sensação você consegue perceber normalmente quando você vai para a praia, né? Então você vai para a praia, você desce aqui, sai de Vitória da Conquista, vai para Ilhéus, para Salvador, por exemplo. Para Salvador você não percebe tão facilmente porque a distância é maior, então você desce numa extensão muito grande. E aí você não percebe muito a descida. Mas quando você vai para Ilhéus, por exemplo, que você desce a serra ali. Quando você desce a serra, você percebe o seu ouvido tampando, né? Costuma falar que fechou o ouvido, tampou o ouvido. Por quê? Porque quando você desce a serra, você está saindo de uma região que é Conquista para uma região próxima lá de Itambé, onde você tem uma pressão maior, porque Itambé está mais baixo do que Conquista. À medida que você vai seguindo para Ilhéus, você vai descendo cada vez mais, até atingir o nível do mar. Então a pressão atmosférica vai aumentando e essa pressão atmosférica ela vai agir no seu ouvido, dando essa sensação de fechar o ouvido. Então essa sensação ocorre porque, à medida que a gente sobe uma serra, a pressão dentro da orelha fica maior do que a atmosfera. Então a membrana fina e a membrana do tímpano é empurrada levemente para fora. Quando você desce, é exatamente o contrário. A pressão de fora fica maior do que a pressão dentro da orelha. E essa membrana ela se abre, tá certo? Pela abertura da garganta, que se comunica com um tubo auditivo das narinas também, como a parte interna da orelha, aos poucos o ar entra e equilibra as pressões, posicionando a membrana de volta ao normal. E esse desconforto vai passar. Então, lógico, desceu a serra, sentiu seu ouvido tampando, subiu a serra, sentiu seu ouvido tampando, destampando, o que vai acontecer? Você, pouco tempo depois, questão de minutos, você já volta ao normal, porque o ar que entra pela boca ou pelas narinas vai equilibrar novamente a pressão e aí você vai ficar normal, vai se sentir normal novamente. Ok? Entenderam como é que a pressão ela se relaciona com a altitude, meu povo? Alguma dúvida com isso? Então, todo mundo está sabendo que à medida que você aumenta a altitude, diminui a pressão. Agora eu quero saber o seguinte, deixa eu interromper aqui, perguntar para vocês o seguinte. Ficou claro as características do ar, o que é pressão atmosférica, o cálculo, a medida da pressão, o cálculo não, a medida da pressão atmosférica e a relação dessa pressão com a altitude. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? O professor, tá tranquilo? Eu fiquei em dúvida na medida. Pode falar, minha querida. Olha só. Na realidade, eu me expressei mal, não é medida, tá? A gente é uma medida das unidades, né? Do valor. É uma medida, uma mensuração. Deixa eu pegar aqui para você, para mostrar aqui para você. É uma medida, uma mensuração da pressão. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, olha só. Você tem a pressão de 1 atm. Como é que tirou essa medida de 1 atm? Eu disse que nós estamos falando da pressão atmosférica, certo? Então, se nós temos o nível do mar e nós temos a atmosfera, essa camada toda da atmosfera, vamos supor que essa atmosfera fosse, sei lá, cadê? Estou
esse grampeador aqui, tá? Então, aqui a minha mão é o mar e aqui nós temos a atmosfera, ó. Essa espessura do grampeador, ela é a atmosfera que nós temos sobre a superfície. Então, essa espessura toda de ar que envolve a superfície exerce uma pressão. E aí, como parâmetro, nós consideramos que essa pressão é de 1 atm. Então, o que é a pressão de uma atmosfera? É a pressão que uma atmosfera completa exerce sobre a superfície da Terra. E aonde nós temos uma atmosfera completa? A nível do mar, tá? Que nós temos a camada toda da atmosfera em cima do nível do mar, que é o nosso marco zero. À medida que a gente vai subindo, diminui a espessura, porque aumenta a altitude. E aí, consequentemente, você vai diminuir a pressão, certo? Agora, o que aconteceu? Torricelli, ele fez o experimento a nível do mar, tá? E esse experimento que ele realizou a nível do mar, ele colocou um tubo de ensaio de 100 centímetros, cheio de mercúrio, e dentro de um recipiente também com mercúrio. Soltou, esse tubo tinha 100 centímetros. Quando ele soltou, o mercúrio não desceu totalmente. Por que o mercúrio não desceu totalmente? Porque é o mesmo líquido, ele tinha que descer. Não desceu porque aqui, ó, nas paredes do recipiente, na parte aberta do recipiente, tinha uma pressão atmosférica, ó. E essa pressão atmosférica empurra o mercúrio para cima, impedindo que ele desça totalmente para o recipiente. Então, essa pressão atmosférica, que está a nível do mar, ela equivale a 1 atm. E o tubo de ensaio desceu a 76 centímetros da coluna de mercúrio. Então, 760 milímetros de Hg ou 76 centímetros de Hg. Significa dizer que a pressão de uma atmosfera equivale à pressão de 76 milímetros da coluna de mercúrio ou 76 centímetros de Hg. Certo? Então, o que acontece? Essa é uma medida. Então, você tem 1 atm equivale a 76 centímetros de Hg ou 760 milímetros de Hg. Certo? Essa medida de 1 atm, ela equivale não só a esse valor, como o valor de 100 mil newtons por metro quadrado. Então, o valor de 100 mil newtons por metro quadrado de pressão equivale a 76 centímetros de Hg da coluna de mercúrio dentro do barômetro de mercúrio. Então, nós vimos ATM, que é a pressão de uma atmosfera, vimos o do barômetro, que é o de Torricelli, 76 centímetros de Hg, ou 760 milímetros, e vimos a pressão normal que nós já tínhamos estudado anteriormente, Newton por metro quadrado. Um ATM equivale a aproximadamente 100 mil newtons por metro quadrado de pressão. Ok? Conseguiu entender as medidas aí, as unidades de medida? Tranquilo? Sim, Mais alguma obrigada. dúvida? Se tiver, pode perguntar, tá? Tá tranquilo, pode perguntar à vontade. Se eu também não esclareci direito, ficou com alguma dúvida, pode falar que a gente repete. Tá de boa? Bom, então vocês entenderam pressão atmosférica, entenderam as unidades de medida que nós citamos até agora. Tem mais unidades de medidas, tá? Mas essas são as principais. A gente vai trabalhar normalmente com Newton por metro quadrado e ATM. Mas tem Pascal, tem bar, tem um monte de unidade de medida de pressão. Mas a gente vai estudar e trabalhar mais com essas aí, tá? As outras eu vou citar para vocês
mas só a nível de curiosidade. Ok? Bom, então, deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar para vocês. Agora é a pressão hidrostática, tá? Nós vimos pressão atmosférica, que é a pressão que a massa de ar que envolve a Terra exerce, a nossa atmosfera, exerce sobre a superfície. Ah, professor, tem como calcular a pressão atmosférica? Não, vocês não precisam se preocupar com o cálculo. Por quê? A pressão atmosférica é a pressão de uma atmosfera, 76 centímetros de Hg. Ah, professor, e subiu para a Vitória da Conquista. A pressão não é menor? É. Como é que eu vou calcular essa pressão? Não tem como calcular, ela é medida justamente no aparelho que toma como referência a, a coluna de mercúrio, o barômetro. Então, toma como referência a pressão de uma atmosfera. Então, subiu para a Vitória da Conquista. Qual é a pressão em Conquista? 0,96 atm. Como é que eu vou realizar esse cálculo? Não vai realizar cálculo. Isso é medido, tá bom? Subiu para La Paz, a pressão caiu para 0,78 atm. Como é que eu vou medir isso? Não tem como medir. Não tem como calcular, desculpa. Como é que eu vou calcular? Não tem como calcular. É medido num aparelho que tomou como parâmetro a pressão de 1 atm. Tá certo? Então, o que vocês precisam saber? Tudo que está na superfície da Terra está sob pressão atmosférica, porque nós estamos dentro da atmosfera. E essa pressão atmosférica tem que ser considerada quando você vai calcular qualquer característica, de qualquer grandeza, de qualquer fluido. Certo? Bom, agora nós vamos para a pressão hidrostática. O próprio nome está dizendo a pressão que a água exerce, que é o principal fluido que nós estamos estudando. A água exerce sobre corpos que estejam mergulhados nesse fluido. Se você analisa para a água, o comportamento é semelhante para qualquer outro fluido líquido. Então, por exemplo, mercúrio vai ter a mesma característica. Você vai calcular do mesmo jeito. Se for qualquer outro líquido, você vai calcular do mesmo jeito a pressão hidrostática. Então, todo líquido exerce uma pressão que é chamada de pressão hidrostática. E essa pressão ocorre justamente devido à força que as moléculas exercem sobre esse fluido, suas moléculas. Então, como os corpos sólidos, os fluidos também exercem pressão sobre os outros, devido ao seu peso, porque tem massa molecular, consequentemente tem peso. A força exercida sobre a área de contato é o peso do líquido, tá? E esse peso, essa força-peso, distribuída pela área de contato, dá a nossa pressão, que é a pressão hidrostática. Então, por exemplo, tem um recipiente cheio de água. Esse recipiente, que está cheio de água, ele sofre uma pressão na base do recipiente, tá? Essa pressão que é exercida na base do recipiente, ela depende do líquido que está acima dessa base. Então, lógico, se eu tenho o recipiente pela metade, a pressão vai ser menor do que eu tendo o recipiente com esse volume aqui. Então, por que isso? Porque a pressão é o peso sobre a área. A pressão hidrostática vai ser o peso da água aqui, no caso desse exemplo, sobre a área da base do recipiente. Se eu tenho mais água, mais massa, você sabe que peso é massa vezes gravidade, consequentemente, nós teremos uma força maior exercida sobre essa área. E se eu tenho uma força maior, eu tenho um aumento de pressão. Por isso que a pressão na metade vai ser menor do que a pressão quando o recipiente está totalmente cheio. Ok? Bom, sabemos que pressão é força sobre área. E a força, nesse caso, é a força-peso da água. Peso, vocês já estudaram que é massa vezes gravidade. Então, pressão é massa vezes gravidade sobre a área. Tá ok? Bom,
O líquido, ele apresenta uma densidade. Então, densidade nós também já estudamos, que é massa sobre volume. Então, densidade, que é ρ, é igual a massa sobre volume. E a massa desse líquido vai ser o quê? O inverso. Densidade vezes volume. Então, para calcular a massa, eu só preciso inverter a fórmula de densidade. Então, massa vai ser densidade vezes volume, certo? Pressão é peso sobre área, massa vezes gravidade sobre área. A massa é densidade vezes volume. Então, se eu substituir a massa aqui por densidade vezes volume, eu tenho que pressão é densidade vezes volume vezes gravidade sobre a área, certo? Bom, mas quem é o volume? O volume é a área vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura dá o meu volume. Então, se eu substituir aqui a área vezes a altura do volume, eu vou ter que volume é igual a área vezes a altura. Então, pressão vai ser densidade vezes área vezes altura vezes gravidade. Área sobre área, eu posso cancelar, porque é a mesma área do mesmo recipiente. A pressão vai ser igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Ou seja, como eu vou calcular a pressão hidrostática? Agora aí eu preciso entender essa relação, porque eu vou calcular. Não tem como calcular a pressão atmosférica, ela é medida, mas a pressão hidrostática tem como calcular. E como é que eu vou calcular a pressão hidrostática? Na fórmula. Então, vou pegar essa equação que eu acabei de deduzir e ela serve para a gente calcular a nossa pressão hidrostática. Então, pressão hidrostática vai ser igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Densidade vezes gravidade vezes altura é a nossa pressão hidrostática. Isso quer dizer o quê? Que a pressão hidrostática ela não depende do recipiente, tá? Ela não depende da forma do recipiente, ela não depende do volume, consequentemente, tá? Ela depende apenas da densidade do líquido, da altura do líquido em cima do ponto e da gravidade, que é quem vai puxar esse líquido para baixo através do peso, exercendo sua pressão. Por exemplo, deixa eu fazer aqui. Eu tenho um ponto aqui, vamos chamar de ponto A, e tem um ponto aqui, ponto B. A pressão hidrostática exercida é maior no ponto A ou no ponto B? Abra o microfone aí, pode falar. No ponto A, a pressão é maior ou no ponto B? Você acha o quê? No ponto A? No ponto A, a pressão é maior? Menor. Menor? Alguém falou menor aí. Eu acho que é maior no ponto A. No ponto a pressão é menor do que no ponto B, tá? Por que que a pressão em A é menor? Porque a pressão que o líquido exerce no ponto depende da densidade, da gravidade e da altura. A densidade é a mesma, porque está dentro do mesmo líquido. A gravidade também é a mesma, puxa para baixo com 9,8 metros por segundo. O que muda é a altura. A altura de líquido em cima de B é maior do que a altura de líquido em cima de A. Então, a pressão em B vai ser maior do que a pressão em A. Tá certo? É aquele mesmo raciocínio que a gente seguiu quando nós falamos da pressão atmosférica. Estão lembrados? Que em Ilhéus nós temos mais massa de ar em cima do ponto. Consequentemente, nós temos uma pressão atmosférica maior. Só um minutinho para eu tirar isso aqui.
Tá travando aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio aqui. Então, nós teremos uma pressão atmosférica maior em A, em B, desculpe, que você está mais profundo, do que em A, porque você tem mais líquido em cima de B do que em A. Conseguiram entender isso aí, gente? É o mesmo raciocínio da pressão atmosférica, certo? Tranquilo? Travou, mas já voltou, né? Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Sim. Então, pronto. Beleza. Bom, então pressão hidrostática a gente calcula com densidade, gravidade e altura. Imagine que eu tivesse esse recipiente aqui, cheio de água, e um outro recipiente igual, cheio de mercúrio. A pressão hidrostática no fundo do recipiente seria maior no recipiente com água ou no recipiente com mercúrio? O que vocês acham? Pode falar, fala o que acha, não tem problema. Aqui ninguém está analisando quem acertou, quem errou, não. Eu quero que vocês falem. Pressão hidrostática vai ser maior no recipiente com água ou no recipiente igualzinho, cheio de mercúrio? Onde vocês acham que a pressão é maior? Com água, professor? Com água. Mais alguém acha que é com água? Olha só, a pressão hidrostática ela vai ser maior no recipiente com mercúrio, tá? Por quê? Porque a pressão hidrostática depende da densidade, da gravidade e da altura. O recipiente com água e o outro com mercúrio, exatamente iguais, eles terão a mesma altura e terão a mesma gravidade. Porém, o mercúrio ele é mais denso do que a água, ou seja, em cima do fundo do recipiente existem mais moléculas de mercúrio no recipiente com mercúrio do que existe aqui no recipiente com água. Então, a densidade do mercúrio é 13,6, enquanto que da água é 1. Então, o mercúrio é cerca de 13 vezes mais denso do que a água. Isso quer dizer o quê? Que existem mais partículas de água, mais partículas de mercúrio, desculpe, no recipiente do que tem partículas de água no recipiente, pelo fato da densidade do mercúrio ser maior. Então, quem é mais denso tem mais partículas, mais massa molecular e, consequentemente, vai exercer mais força, mais peso, aumentando a pressão. Então, a pressão hidrostática vai ser maior no recipiente com mercúrio. Por quê? Porque ele é mais denso do que a água. Conseguiram entender aí? Ficou claro? Nenhuma dúvida? Beleza. Bom, então o que acontece? À medida que você mergulha na água, você aumenta a pressão. Por quê? Porque você vai ter uma quantidade de líquido acima da sua cabeça. Consequentemente, vai aumentando a pressão sobre o seu corpo. E essa pressão vai ser o quê? Exatamente a nossa pressão hidrostática. Ó. Depende da altura de líquido que tem em cima do ponto. Se você vai mergulhando, à medida que você vai mergulhando, ó, a altura de água em cima de você vai aumentando. Consequentemente, vai aumentando a pressão. Que relação é essa que ocorre? Se você mergulhar 10 metros de profundidade, você já vai ter um aumento de pressão equivalente a 1 atm, 100 mil newtons por metro quadrado. Se você mergulhar 20 metros, 2 atms, 30 metros, 3 atms e assim sucessivamente. Por isso que quando você mergulha a profundidades relativamente grandes, você precisa de um equipamento especial. Você vai precisar de uma roupa, de um balão de oxigênio, para você conseguir respirar. Porque se você mergulhar sem equipamento,
a pressão vai comprimir os seus pulmões e, consequentemente, você vai ter dificuldade para manter o oxigênio dentro desse pulmão que você prendeu a respiração e, inevitavelmente, você vai expulsar isso aí e vai encher o pulmão de água e morrer afogado. Então, você precisa de um equipamento específico para você mergulhar. Existem até um pessoal que está fazendo aí, cometendo uma loucura de fazer mergulho a grandes profundidades sem equipamento. Aí o cara mergulha, quando chega a determinada profundidade, 30, 40 metros, aí ele tem apneia. Ele para de respirar e aí apaga. E aí o povo tem que puxar, porque o organismo ele não resiste a essa pressão. Se você continuar lá, vai expulsar o ar dentro do pulmão que você prendeu e vai acabar entrando água e você morrendo afogado. Isso é loucura. O cara tem que descer com equipamento, tá bom? Na próxima aula, nós iremos calcular, vou mostrar aqui para vocês como calcular essa pressão hidrostática, tá? E aí eu vou mostrar para vocês por que essa pressão hidrostática equivale a ρ vezes G vezes H. Ρ é densidade, você pode colocar D, D vezes gravidade vezes altura, tá? A gente tem uma aula amanhã, né? Aí amanhã eu vou trazer para vocês exemplos e nesses exemplos eu vou mostrar para vocês como calcula a pressão hidrostática e qual a relação dela com a pressão atmosférica, tá bom? Porque a gente não pode desprezar a pressão atmosférica. Ah, professor, mas você mesmo falou que a gente não precisa calcular. Falei que a gente não precisa calcular porque já foi medido. Mas a gente precisa considerar nos cálculos essa pressão atmosférica. Por isso que a gente está estudando. Então, por exemplo, o cara mergulhou aqui, ó, 20 metros. Ele está submetido a uma pressão hidrostática de 2 atm. Só que aqui em cima não tem ar, gente. E se ele está no mar, tem uma atmosfera completa. Então, quando ele estiver mergulhado a 20 metros, qual é a pressão que ele está submetido? 3 atm. 2 atm de pressão da água e mais 1 atm da atmosfera que está em cima dessa água. Então, ele está submetido a uma pressão total de 3 atm. Mas é isso aí que a gente vai ver como calcula e como é que faz na próxima aula. Que nosso tempo aqui, infelizmente, já está acabando. Beleza? Todo mundo entendeu o que é pressão hidrostática? Alguma dúvida, meu povo? Não, professor. Beleza. Amanhã a gente vai ver nos exemplos. Quem tiver alguma dúvida, vai abrindo o microfone e falando lá na hora que a gente estiver exemplificando para vocês. Tá bom? Nessa semana eu vou passar uma atividade para vocês. Na aula de amanhã eu vou avisar. Passar uma atividadezinha para na outra semana a gente corrigir sobre isso que a gente trabalhou. Valeu? Bom dia para vocês. Ô, Carlão. Boas aulas aí. Bom resto de dia. Qualquer coisa estou à disposição. Valeu, galera. Um abraço. Vai mandar o slide lá, Carlão, no grupo? Oi? Vai mandar o slide para nós no grupo? Não, tá no... Vou mandar, vou postar no Eclass, só não tá os slides separados, porque esses slides eu pego e eu não posso copiar, porque eles já são produzidos, tem direito autoral. Mas aí você pode ir pausando lá a gravação e ir copiando o que você quiser, beleza? E esse conteúdo tá no módulo também, a gente tá seguindo o módulo de vocês, tá? Esse conteúdo tá todo lá no módulo. Valeu, galera, um abraço, obrigado pela participação. Tchau, professor. De todos. Tchau, professor. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Valeu, professor. Valeu, galera, bom dia. Obrigadão.